Olá, meus queridos, tudo bem? Eu sou a Cláudia Leonardi, esse aqui é o Mãe Literatura e hoje é dia 12. Todo dia 12 é dia de 12 livros para 2025. E hoje eu estou aqui para te contar as minhas impressões sobre um livro que eu simplesmente amei. Antes de falar do livro, esse Ronque Ronque é Zacarias. Agora ainda é bem cedo, 8h30 da manhã. Já desci com ele logo cedinho, porque o calor tá bravo por aqui. E ele volta assim, ofegante. Então, ele tá aqui deitado nos meus pés e vocês vão ouvir esse ronque-ronque, esse fundo musical, tá? Só para vocês entenderem. Voltando ao nosso livro, hoje eu quero te contar as minhas impressões sobre Não Inventa Mariana, da Mariana Becker, uma edição linda da editora Labrador. Antes de falar das minhas impressões, eu gosto de contar como que o livro chegou para mim. Porque alguns livros eles chegam por sugestões de assessorias de imprensa, de agências literárias, de editoras, de autores que me enviam livros. Alguns desses livros, a maioria eu escolho, alguns eu recebo sem escolher, não foi o caso desse aqui. Então, como que eu conheci o livro da Mariana? Na Bienal do ano passado, eu fui prestigiar o stand das meninas, né, da Labrador, que é uma editora que eu gosto bastante. Eles têm feito um trabalho muito bonito, é uma editora de autopublicação, com uma qualidade muito boa. Eles têm um time que trabalha com eles que é sensacional. E aí eu bati os olhos nesse livro, e eu acho que muitas vezes os livros me escolhem pela capa, pelo título, por alguma coisa, que normalmente eu nem leio muito a sinopse antes da leitura. Eu bati os olhos nesse livro e eu falei assim, Bianca, uma das meninas, né, do marketing lá, que é responsável pela Labrador, eu falei, Bianca, eu quero ler esse livro. Que livro interessante. Primeiro que eu adorei o título, Não Inventa Mariana. Aí eu olhei e falei, nossa, que capa bonita, Mariana Becker. Mariana Becker? Mariana Becker é aquela jornalista. Ah, quero ler mais ainda. E aí a Bianca me mandou o livro, a Labrador querida, me mandou gentilmente esse livro e eu falei, eu vou colocar esse livro no 12 livros para 2025, que eu faço essa curadoria de realmente os livros que eu quero muito ler esse ano. E aí, tudo isso, toda essa introdução para contar para vocês o quanto eu gostei desse livro. Eu adorei esse livro, adorei. Eu acompanho o trabalho da Mariana há muitos anos, já acompanhei mais de perto, na época, né, da Fórmula 1, do Senna, do Schumacher. Confesso que hoje não assisto tanto, a minha sobrinha Beatriz é apaixonadíssima, assiste até hoje. E eu confesso que eu não tenho acompanhado tanto e não tenho acompanhado a trajetória da Mariana, que é uma coisa que eu passei a reverter agora. Estou acompanhando pelas redes sociais e nas redes sociais ela é exatamente o que ela mostra aqui. Então aqui nós temos crônicas curtinhas, mas assim, crônicas simplesmente deliciosas. A Mariana, ela escreveu esse livro por quê? Porque ela compartilhava alguns escritos sobre as viagens, principalmente as viagens ao Japão, com uma amiga, né, e a família dessa amiga e outras pessoas próximas, e as pessoas gostavam tanto, falavam, poxa Mariana, mas escreve mais, compartilha com a gente, e aí ela resolveu lançar esse livro, que é de 2022, pelo que eu entendi. E, gente, que delícia, porque Mariana, eu gosto muito de livros escritos por jornalistas, eu acho que eles têm sempre uma escrita muito boa. A escrita da Mariana é deliciosa e eu sinto como se ela estivesse sentada, conversando comigo. É uma delícia, sabe aquele papo de amigas? Aquele papo que você pega várias dicas, aquele papo que você dá risada. Eu dei altas gargalhadas em várias passagens, fiquei emocionada em outras passagens. Então, assim, é um livro muito gostoso. É um livro que eu me identifiquei muito. Nós temos uma proximidade de idade. Eu sou um pouquinho mais velha que a Mariana. Mas, assim, eu acho que a gente vivenciou coisas muito parecidas. Então, ela traz impressões sobre as viagens dela e coisas muito interessantes. A Mariana mora em Mônaco, pelo menos enquanto eu estava escrevendo esse livro. Eu acho que ela ainda mora. É um lugar que eu quero muito ainda conhecer, né? Eu que cresci acompanhando a primeira princesa
real que eu acompanhei, que foi Grace Kelly. Quero muito conhecer Mônaco. A maioria dos pilotos de Fórmula 1 ainda moram em Mônaco. E ela fala um pouco da rotina dela. Ela conta de quando ela vai nadar de manhãzinha e que ela encontra as senhorinhas e os senhorzinhos nadando no mar gelado. Ela conta sobre as viagens, sobre desafios, sobre cavalgadas. Ela gosta muito de cavalo, gosta muito de bicho, gosta muito de cachorros também, como eu. Sempre foi criada com cachorros, e ainda tem seus cachorros. E assim, então é uma leitura muito gostosa, é uma leitura prazerosa. Os capítulos, eles são assim, bem curtinhos, são crônicas pequenininhas. E falando um pouquinho sobre a edição, o prefácio, né, a orelha aqui é da Adriana Negreiros, que também é jornalista e escritora, uma biógrafa que eu gosto bastante, e ela fala uma coisa que eu acho muito legal da Mariana, e eu me identifiquei muito com isso. A Mariana, ela consegue tirar o lado, assim, irônico, sarcástico, engraçado das situações que a gente vivencia, às vezes, muitas vezes ridículas, e que se a gente consegue rir dessas situações, isso traz uma leveza. Então é muito gostoso acompanhar a forma como ela escreve, porque ela escreve como se ela estivesse pensando, né, confabulando sobre aquilo. É muito legal, muito gostoso. Foi uma leitura, assim, acho que foi até agora a leitura mais prazerosa que eu tive esse ano e que eu tive em muito tempo. É um livro despretensioso, um livro gostoso de ler, mas que te traz reflexões bem interessantes, bem importantes sobre independência, sobre maternidade ou não maternidade, sobre processo de envelhecimento, como que a gente percebe o envelhecimento dos pais, como que é o convívio com os irmãos, como quando a gente volta a conviver na casa dos pais com os irmãos, a gente volta a ser uma menina. Então, olha, essas passagens só de falar eu fico até emocionada. Então, eu queria contar um pouquinho para vocês também sobre a edição. Essa edição linda, 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 linda. Eu fiquei encantada com a diagramação. Olha só que bonita, tá vendo? As crônicas são bem curtinhas. Adorei a forma como coloca os títulos, a cor, o texto é num azul bonito. E o livro, ele é dividido em 5 partes, se não me engano. Deixa eu só conferir aqui para falar para vocês. Isso mesmo, 5 partes. A primeira, Além da Pista, que ela vai falar mais da Fórmula 1, que é onde ela ficou mais conhecida, né? Provavelmente. Cartão de Embarque, que ela fala sobre as viagens, sobre viagens ao Oriente. Prazeres Cotidianos, que eu gostei bastante. Ela vai falar de vinho, ela vai falar de comidas, ela vai falar de dia a dia, de acordar com calma. Muito legal. Inesperados e Minha Casa. Minha Casa foi o que eu fiquei mais emocionada. Eu selecionei várias passagens, assim. Eu me peguei várias vezes balançando a cabeça e concordando com ela, rindo dela, quando ela fala, por exemplo, que na China eles têm outros costumes. Então, por exemplo, comer de boca aberta, arrotar, não é uma coisa tão absurda, que ela até tentou fazer umas coisas assim sozinha para ver como que ela ia se sentir. Então, achei assim, uma delícia de livro, uma delícia. E aí, Mariana, eu queria te contar 3 coisas sobre essa leitura. Primeiro, fiquei morrendo de fazer massagens. Mariana conta que em cada lugar que ela vai, principalmente em outras culturas, ela procura fazer uma massagem. Eu senti até a dor que ela sentia quando apertavam muito. Eu também tenho muita tensão aqui, né, na cervical, no pescoço. Fiquei morrendo de vontade de fazer isso. Vou colocar como um dos meus objetivos quando estiver fora, estiver em outra cultura ou até em outra cidade, tentar fazer uma massagem diferente. Outra coisa que eu adorei, Mariana, ela leva, né? Tô falando para ela, tô falando para vocês. Ela leva uma velinha perfumada nas viagens e aí ela acaba acendendo e isso acaba neutralizando alguns odores, algumas situações diferentes. Também adorei. E, Mariana, meu pai também me chamava de queridinha. Eu fiquei muito emocionada quando eu li essa parte da sua crônica sobre uma das passagens na casa dos seus pais. Fico até emocionada agora.
coisa que normalmente não acontece. Então, eu deixo aqui essa dica dessa delícia de livro que você sente assim, que você tá sentada com a Mariana tomando um chá ou um café e conversando com ela. Parabéns, Mariana, pelo livro. Espero os próximos. Adoraria ter uma oportunidade de te encontrar pessoalmente e de dar um abraço, porque é isso que eu senti com a sua leitura, que eu estava sendo abraçada por uma amiga e acompanhando os seus pensamentos e as suas reflexões do cotidiano e da vida. Leiam, super interessante, vale super a pena essa edição linda da editora Labrador. Se você gostou, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, que assim você me ajuda bastante. Fique aqui, porque aqui eu compartilho meu amor pela literatura com vocês. Ah, uma coisa importante que eu esqueci de falar. Neste momento, hoje, este livro está no Kindle Unlimited. Então, aproveitem para ler. Um beijo, turma, e até a próxima.